Louvado seja o nosso Deus, irmãos, porque estamos aqui em mais um domingo para a glória dEle, na casa dEle e junto do povo dEle. É sempre um privilégio, um presente precioso recebermos do Senhor aquilo que Ele tem a nos dar, mas também entregarmos em expressão de gratidão, amor e alegria o nosso coração, a nossa vida, o nosso louvor em honra e glória ao nosso Deus. Irmãos, nós seguimos, como é de costume aqui, nós estudamos e observamos sequencialmente a Bíblia, e nós estamos em uma série de mensagens no livro de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos dar sequência a partir do capítulo 15. No capítulo 15, a partir do versículo 36. Essa série ela foi intitulada como A Igreja na Direção do Espírito. Nós entendemos, porque a Bíblia nos mostra que o livro de Atos dos Apóstolos é um livro em que o Espírito Santo conduz a igreja em sua obra, em suas ações, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Licença, irmãos. E a palavra do Senhor diz assim, Atos capítulo 15, a partir do versículo 36, ouça com fé a palavra de Deus, porque quando a Bíblia é aberta, a Bíblia é lida, a Bíblia é ensinada e ela é aplicada ao nosso coração, é o próprio Deus quem fala conosco. A Bíblia é a voz de Deus para o seu povo e para todos aqueles que a ouvem. A Bíblia diz o seguinte: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Vamos orar. Senhor, nós te damos graças, Pai, pelo privilégio que temos de estarmos diante da Tua voz, diante da Tua palavra, e por podermos entregar a nossa vida, o nosso coração em louvor e adoração ao Teu nome, Pai. Obrigado até aqui, o Senhor nos permitiu entregarmos ao Senhor o culto que o Senhor merece. Mas neste tempo, eu peço que na direção do Teu Espírito, nós possamos silenciar as vozes da nossa mente, da nossa alma e aquelas que estão à nossa volta, para que possamos dar atenção ao que o Senhor tem a falar a nós. É muito importante para nós ouvi-lo, Senhor. Por isso, fale conosco, fale por meio do Teu Espírito, fale através da Tua palavra e dê a nós corações sensíveis a ouvir Tua voz naquilo que nos cabe. Desde já, Senhor, eu agradeço ao Teu nome, porque eu creio que assim o Senhor fará, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Nós sabemos que divisões, separações, acontecem rotineiramente na nossa vida. Elas acontecem no trabalho, acontecem no seio familiar e acontecem também no meio da igreja. Nós que somos de uma cidade interiorana, do interior de Minas Gerais, conhecemos as músicas raízes sertanejas, nós vemos que grandes nomes da música, grandes duplas e bandas, depois de 20, 30, 40 anos, em algum momento se separam. E de fato, separações acontecem e acontecem também
no meio da igreja. E agora, nós estamos diante de um momento que não tem muito arrodeios. Nós vemos de fato uma separação acontecer. Nós vemos de fato agora a obra missionária sendo dividida em duas. Lembrando os irmãos que na semana passada nós vimos como é que a igreja, a liderança da igreja se reuniu e lidou com o concílio em Jerusalém, resolvendo um problema doutrinário. Os judeus que haviam crido em Jesus desejavam que os gentios fossem circuncidados para que eles fossem salvos. E aí então, Paulo e Barnabé, vendo e enxergando este problema, tentaram resolvê-lo e não conseguiram, e levaram então para Jerusalém, para a liderança maior da igreja, os pastores, os presbíteros, os apóstolos, que eram os missionários fundadores da igreja, levaram o problema para ser resolvido lá. E lá então, nós vimos que o conflito foi resolvido por meio do Evangelho. O Evangelho foi o ponto central da resolução daquele conflito. Porque eles chegaram à conclusão, a partir da fala de Pedro, de como Pedro tinha vivido entre os gentios, especificamente junto de Cornélio, em Cesareia, a partir do testemunho de Paulo e Barnabé, de como eles haviam visto o Senhor alcançar e igrejas nascerem entre os gentios, e a partir de um testemunho bíblico e escriturístico de Tiago, onde Tiago, olhando para o Antigo Testamento, olhando para o profeta Amós, ele identifica que sempre foi da vontade de Deus que o Evangelho chegasse até os gentios. Assim se encerra o capítulo 15 até o versículo 35, a resolução deste conflito. Um conflito doutrinário foi resolvido. As pazes haviam sido feitas entre judeus cristãos e gentios cristãos. A obra do Evangelho continuou avançando. Agora, no capítulo 15, nós vamos ver o início da segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé vão seguir a segunda viagem missionária, só que este início é um início diferente do que o início que nós vimos no capítulo 13. No capítulo 13 nós vemos o Espírito Santo separando Paulo e Barnabé e em paz a igreja enviando Paulo e Barnabé como missionários. Agora, nós vemos uma viagem que começa no meio de um conflito, que começa a partir de uma divisão causada por uma discussão entre os dois missionários e os dois maiores líderes da igreja até aqui, os dois maiores influenciadores da obra missionária até aqui, Paulo e Barnabé. Então aqui, irmãos, hoje nós vamos ver um pouco sobre a primeira divisão no meio da igreja. É exatamente isso. Hoje nós veremos a primeira divisão que aconteceu no meio da igreja. E eu gostaria de observar a partir deste texto algumas lições que são extremamente importantes para nós hoje. Nós não podemos olhar para este texto e não perceber o que Deus nos ensina diante de tudo o que acontece aqui. E eu gostaria de refletir com vocês sobre essas lições. E a primeira lição que eu quero observar com vocês é o olhar pastoral de Paulo para com os irmãos de Antioquia, que era onde ele e Barnabé e Silas estavam, e todos aqueles irmãos da região da Licaônica, que era a Ásia Menor, toda a região da Ásia Menor. Eu quero observar com vocês aqui como é que Paulo tinha um coração pastoral para o cuidado daquele povo. Depois da resolução daquele conflito doutrinário em Jerusalém, Paulo agora deseja continuar cuidando de todos aqueles gentios que haviam crido em Jesus. O texto diz, na primeira parte do versículo 36, aliás, 36,
texto diz o seguinte: algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor. Queridos, esse é o significado original da palavra visitar. Ela significa cuidar, preocupar-se excessivamente em cuidar e continuar cuidando daqueles que estão conosco, ou daqueles que estão à nossa volta. Esse era o desejo de Paulo, esse era o coração de Paulo. Paulo desejava continuar cuidando daqueles irmãos que estavam a partir da Antioquia, que estavam na Antioquia da Síria, que estavam em Icônio, que estavam em Listra e que estavam em Derbe. Ele havia vivido com eles, ele havia pregado o evangelho a eles, ele havia visto o evangelho florescer no meio deles, ele havia instituído presbíteros ali junto de Barnabé, e aí então ele retorna a Jerusalém, resolve o conflito, traz de volta a carta da resolução de conflito a Antioquia, e em Antioquia, um tempo depois, a Bíblia não diz qual tempo, podem ser meses ou até anos, um tempo depois, ele deseja voltar e cuidar e continuar cuidando daqueles irmãos. Nós vemos que essa é uma característica do apóstolo Paulo. Nas cartas que Paulo escreve, e que nós, no caso aqui, ele escreveria no futuro, de fato nós vemos Paulo se importando em cuidar de cada um daqueles irmãos, se esforçando, e todas as cartas ele diz, com exceção de Gálatas, ele diz: rogo ao Senhor em favor de vocês, para que Ele continue cuidando de vocês, do crescimento de vocês, do amadurecimento de vocês e da vida de vocês. Em algumas cartas, Paulo vai dizer que os crentes daqueles lugares, daquelas igrejas locais, era a sua coroa, era a sua recompensa, porque de fato ele testificava da vida destes irmãos e do cuidado que agora eles tinham em proclamar e continuar proclamando o Evangelho. Só que aqui, em especial, Paulo deseja cuidar daquelas jovens igrejas. Aquelas igrejas eram novas, sim, eram igrejas bem estabelecidas, eram igrejas com líderes bem formados, porque foram formados por Paulo e Barnabé, mas não eram igrejas experimentadas em todos os âmbitos da caminhada cristã. Paulo sabia que, de fato, eles precisavam de cuidado. Além de que a caminhada cristã nunca acontece sozinha. A caminhada cristã ela é comunitária. Não existe o cristão que é cristão em casa, o cristão que é cristão fora da igreja. A igreja é um corpo cujo Cristo é o cabeça, onde cada um de nós somos membros. Nós não somos o corpo, nós somos os membros do corpo, e juntos nós fazemos parte da composição deste corpo. Então, Paulo sabe da necessidade que aquelas novas igrejas têm deste cuidado. Só que Paulo deseja cuidar como um pastor cuida de suas ovelhas, como um pai cuida de seus filhos. É o que a última parte do versículo 36 diz, que Paulo, a última parte diz o seguinte: para ver como estão indo. Então, Paulo chama Barnabé para voltar e visitar os irmãos, para que eles pudessem ver como eles estavam indo. E esta palavra aqui, para ver como, estas palavras, para ver como eles estão indo, vai além de observar e enxergar com os olhos. Vai além de chegar no local e apenas ver. Ela significa, de fato, segurar nas mãos para ajudar,
na continuidade do desenvolvimento da vida dos cristãos. É segurar nas mãos e caminhar juntos. É a palavra usada, a raiz da mesma palavra usada para o Espírito Santo, paracletos. É paracletar, né? É dar as mãos e caminhar ao lado. É ajudar no desenvolvimento, ajudar no crescimento da vida cristã daqueles irmãos. Esse é o desejo de Paulo, é continuar cuidando daquelas igrejas, continuar cuidando daqueles cristãos, mas continuar cuidando com um objetivo, cuidando para que eles crescessem e amadurecessem na fé cristã. E as cartas futuras testificam isso. Como eu disse, em todas elas, com exceção aos Gálatas, Paulo deseja ver os crentes maduros em Cristo. Paulo deseja ver os crentes conhecendo mais o Senhor, amando mais o Senhor, confiando mais no Senhor e se dedicando cada vez mais ao serviço do Senhor e à proclamação do Evangelho. Esse é o desejo de Paulo expresso em todas as cartas que ele escreve, como eu disse, com exceção aos Gálatas. Ainda assim, a correção que ele faz na carta aos Gálatas mostra que ele esperava que aquela igreja fosse madura, porque vocês se renderam facilmente aos falsos ensinos. Como pode, depois de ouvirem tudo que eu entreguei a vocês, o evangelho que foi pregado a vocês, vocês abrem mão destas verdades e se entregam tão facilmente? Paulo esperava a maturidade de todas aquelas igrejas e de todos aqueles cristãos. E eu gostaria de fazer algumas reflexões com vocês aqui, irmãos. Primeiro, irmãos, todo pastor, todo missionário, todo líder cristão precisa ter este olhar e este desejo para exercer os seus ministérios. É muito importante, é essencial e é indispensável que líderes cristãos tenham um coração pastoral. É necessário, irmãos, e faz parte da vida de um líder, seja um pastor, um presbítero, um diácono ou líder de qualquer frente de trabalho na igreja. Todos aqueles que se dispõem a conduzir outros para mais perto de Jesus, precisam ter o coração semelhante ao de Cristo, que é semelhante ao coração de Paulo, com o desejo de servir, com o desejo de cuidar e com o desejo de ser um instrumento para o desenvolvimento daqueles cristãos. É o que o salmista relata no Salmo 23, é este coração que nós precisamos, que deseja que aqueles que estão sob os nossos cuidados caminhem em águas tranquilas e em pastos verdejantes. Mas quando eles não tiverem em águas tranquilas e pastos verdejantes, nós precisamos estar dispostos a cuidar deles no vale de sombra e de morte. Este é o coração do pastor, este é o coração do missionário, este é o coração do líder. Faz parte, irmãos. E se nós, líderes, não temos este coração, nós precisamos rever a nossa vocação, se fomos chamados ou não para fazer o que estamos fazendo, porque Deus nos chamou para sermos copastores do nosso bom pastor e único e supremo pastor, que é Cristo. Por isso, nós precisamos desenvolver isso, e nós precisamos continuar com os corações prontos a cuidar, a contribuir para o desenvolvimento e a servir nos bons e nos maus momentos. Paulo vai refletir isso na carta aos Colossenses, a partir do versículo 24 até o versículo 29, ele vai dizer que ele carrega com ele as marcas de Cristo,
porque ele ainda está sofrendo em favor da igreja, ele está completando o sofrimento de Cristo em favor da igreja. Ele não está completando o sofrimento de Cristo para salvar a igreja já foi salva pelo único e suficiente sacrifício, que é o sacrifício de Cristo. Mas Paulo, à semelhança de Cristo, está disposto a sofrer para que aquela igreja cresça em maturidade. E no versículo 29 ele diz que ele anuncia o evangelho, ele ensina o evangelho, para que possa apresentar aquela igreja perfeita em Cristo. Perfeita não é sem defeito, irmãos. Perfeita é madura. É uma igreja madura em Cristo Jesus. Obrigado, Lourdinho. É uma igreja madura em Cristo Jesus. Então, Paulo tem este olhar desde o início do seu ministério: cuidar, desenvolver e deixar a igreja seguir em maturidade e depois supervisionar aquilo que estava acontecendo. Nós precisamos disso, irmãos. Só que, no final das contas, não só os pastores, os missionários e os líderes da igreja precisam desse coração. Todo cristão precisa desta parte do coração pastoral de Paulo. Todo cristão precisa ter disposição, desejo de cuidar daqueles que estão à sua volta. Todo cristão precisa estar disposto para cuidar daqueles que caminham com ele, que caminham à sua volta. Nós não podemos colocar estes fardos somente nas costas dos líderes. Os líderes devem viver assim, primeiro, porque Jesus espera que eles vivam assim. Segundo, porque eles precisam ser um modelo para a igreja, para os outros cristãos, para que a igreja e os outros cristãos também vivam assim. De fato, a vida da liderança vai mostrar que é possível viver dessa forma. É por isso que Paulo vai falar na carta aos Efésios: sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Então, os líderes devem ter um coração pastoral para ensinar a todo cristão que todo cristão deve ter um coração pastoral. Só que, às vezes, nós não sabemos como ter este coração pastoral, como desenvolver este coração pastoral. E aí Deus nos dá os meios ordinários para a gente aprender. Deus nos dá os meios mais comuns que nós poderíamos imaginar. Ele não manda um anjo para colocar no nosso coração um desejo de ter um coração pastoral. Ele não manda um raio. Ele envia as coisas comuns, como a família, onde nós temos a oportunidade de ter um coração pastoral dentro do lar, de desejar cuidar daqueles que nos amam e a quem amamos, de desejar desenvolver a nossa família, de desejar ver os nossos filhos crescerem no Senhor, discipulá-los, instruí-los, de desejar ver o nosso cônjuge crescer no Senhor, ser um instrumento de Deus para o crescimento e o amadurecimento da nossa casa, da nossa família e aí então dos nossos irmãos. Não tem como, meu irmão e minha irmã, nós sermos uma bênção para o nosso irmão que está sentado do nosso lado e sermos um desastre para aqueles que estão dentro da nossa casa. Essa conta nunca vai fechar. E ela tem prazo de validade se ela acontecer. Por isso, Deus nos dá os meios comuns. Nós temos a família para cuidar. Nós temos a família para treinar. Nós temos a família para instruir, para desenvolver e para discipular, com um coração pastoral. Não são só nos bons momentos, quando as coisas estão de vento em popa, mas quando eles também passam pelos vales de sombra e de morte. Nós estamos lá, nós somos o ombro que ampara,
nós somos o braço estendido que segura, nós somos as pernas que caminham por Ele em alguns momentos. É isso que o Senhor espera de nós, meus irmãos. Nós precisamos ter este coração pastoral, ter este mesmo desejo do apóstolo Paulo. Paulo nos ensina aqui também, neste primeiro versículo, sobre planejamento de vida. Paulo estava planejando os próximos anos de sua vida, dos quais a obra missionária, o serviço do reino, eram prioridade, estavam lá, na agenda de Paulo. Paulo não pensou em quantas tendas ele deveria fazer para ganhar o quanto ele queria ganhar. Paulo não pensou em como ele ia levantar os recursos para seguir em frente. Eu não estou chamando Paulo de imprudente. Estou falando de prioridade no planejamento da nossa vida. Paulo com certeza tinha planejado todas as áreas de sua vida, ou pelo menos boa parte delas. Contudo, irmãos, o que chama atenção aqui no texto é que Lucas descreve o planejamento do serviço para o reino de Deus. Sim, Paulo era o fundador da igreja, de muitas igrejas, na verdade, provavelmente o maior missionário que nós vamos conhecer, vivo ou morto, depois de Jesus. Mas Paulo tinha o serviço do reino como prioridade. Isso precisa fazer a mim e a vocês refletirem um pouco sobre como é que nós temos planejado a nossa vida. Onde é que o serviço do reino de Deus, qual é o lugar que ele ocupa no nosso planejamento de vida? Ou será que ele ocupa algum lugar no nosso planejamento de vida? Será que nós pensamos no quanto precisamos ganhar, em quanto teremos que ter daqui tantos anos, em como formar os nossos filhos, em como melhoraremos o nosso casamento, os nossos empreendimentos? E se sobrar tempo, se der tempo, eu faço alguma coisa no reino de Deus, porque se eu não fizer, alguém vai fazer. Será que nós temos lembrado da nossa identidade aqui na terra? O mecânico não é um mecânico. Ele é um discípulo de Jesus Cristo que exerce a profissão de mecânico. O médico não é um médico. Ele é um discípulo de Jesus Cristo que exerce a medicina. O agricultor não é um agricultor. Ele é um discípulo de Jesus. Essa é a nossa identidade. O médico pode parar com a medicina, o mecânico pode parar com a mecânica e o agricultor pode parar de plantar, mas nós nunca deixaremos de ser discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus, essa é a nossa identidade. É o que Ele fez de nós, é o que perdura para a vida eterna. Não vai passar com um sopro. Mas qual é o lugar? Qual é o lugar que algo tão central da nossa vida tem ocupado nos nossos planejamentos? Seja sincero consigo mesmo, meu irmão e minha irmã. Como é que você tem planejado a tua vida? Você tem colocado o serviço do reino de Deus no topo da lista, junto com outras coisas importantes? Ou o serviço do reino de Deus vai acontecer se der? Nós precisamos nos lembrar disso. E nós precisamos urgentemente fazer esta avaliação e, dependendo da nossa resposta, nos arrepender e refazer todo o planejamento da nossa vida. Todo o planejamento da nossa vida. Mas vai dar trabalho. Eu tenho 30 anos, os próximos 20 anos meus já estão planejados. Mas a Bíblia diz que o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Há caminhos que para o homem parecem bons, só que no final levam à morte. Como é que nós temos planejado nossa vida?
Nós não só precisamos ter um coração pastoral como o de Paulo, pronto a servir e a ajudar os nossos irmãos a crescerem na fé, a treinarem a partir dos nossos familiares, da nossa casa, mas nós precisamos também planejar bem a nossa vida. Sabe por quê? Porque a maneira como nós planejamos o início vai falar como será o final. Paulo, nós sabemos como foi. Capítulo 4, de 2 a Timóteo, ele vai dizer, olha, agora minha vida está sendo entregue como oferta de bebida. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Agora eu só estou em busca da coroa que me está reservada na glória. Eu só aguardo a coroa. Como é que nós temos planejado nossa vida, meus irmãos? Contudo, ter um coração pastoral, planejar bem sua vida, não isentou Paulo de ter um coração pecador. Olha que contraste. Maior apóstolo que os nossos olhos já viram e provavelmente verão. Maior plantador de igreja. Maior líder depois de Jesus Cristo. Não tinha coração perfeito e impecável como o de Jesus. Tinha um coração pecador, como de todos aqueles que vieram depois do primeiro. E aqui nós aprendemos a segunda lição. A segunda lição que nós aprendemos é que o trabalho em equipe é e sempre será um desafio por causa do nosso coração. Trabalho em equipe nunca vai ser um problema porque o meu companheiro de equipe é lerdo demais. Porque o meu companheiro de equipe não faz como eu gosto. Porque o meu companheiro de equipe não cumpre as coisas que deveriam ser cumpridas. O desafio do trabalho em equipe é e sempre será o nosso coração. Nosso coração é a voz que fala primeiro na nossa vida. É a voz que fala primeiro na nossa mente. É a voz que está tentando nos conduzir para algum lugar. E aqui, dos versículos 37 até o 39, a primeira parte, nós vemos o seguinte, versículo 37 diz o seguinte: Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Barnabé concorda com o planejamento de Paulo. Vamos voltar. Vamos perceber como é que as coisas andam. Vamos ajudar esse povo. Mas vamos levar João Marcos com a gente. Vamos levar esse rapaz. Esse cara tem potencial. Esse cara pode ser útil. Pode ser uma bênção no reino de Deus. Barnabé concorda com a proposta de Paulo, mas ele sugere levar João Marcos. Quem era Marcos? João Marcos era aquele que havia abandonado eles na Panfilha durante a primeira viagem missionária. Ele havia retornado para Jerusalém. A Bíblia não diz os motivos. Pode ser que ele não suportou a pressão da obra missionária, talvez por ser inexperiente, ainda jovem, mas pode ser porque ele era um judeu convicto de tudo aquilo que o judaísmo havia ensinado, mesmo sendo cristão. E ao perceber que o evangelho estava chegando aos gentios, ele discordou do posicionamento de Paulo e Barnabé e voltou. Seja como for, 2 mãos a menos seguiram na jornada naquele tempo. Então João Marcos é aquele que havia abandonado eles. Só que João Marcos era primo de Barnabé. Em Colossenses, no capítulo 4, versículo 10, Paulo recomenda João Marcos para a igreja de Colossos e diz que ele é o primo de Barnabé. E quem era Barnabé? Barnabé era um formador de líderes. Barnabé havia formado Paulo. Barnabé era aquele olheiro do futebol que vê coisa onde ninguém vê.
sabe? Aquele cara que senta, percebe, ouve, caminha junto, e as pessoas que muitos dizem, isso aqui não vai dar em nada. Barnabé olha e diz, olha, se desenvolver bem, se tiver um pouco de paciência, se caminhar perto, se tiver um coração humilde, pronto a servir essa pessoa, esse cara pode ser uma bênção. Barnabé era esse cara. Barnabé era um formador de líderes, havia sido assim com Paulo. Quando todo mundo estava com medo de Paulo, Barnabé se achegou a ele, caminhou perto dele, o ensinou, o instruiu, o ajudou e depois o chamou para servir na obra missionária, depois de muitos anos, provavelmente 14 anos depois da conversão de Paulo. Barnabé o chama de volta. E aí então eles caminham juntos a partir da igreja de Antioquia, capítulo 11 do livro de Atos. Então Barnabé era um homem das segundas chances. Ele acreditava nas pessoas. Ele era um encorajador, ele era o homem dos novos começos. Eu acredito que é possível um novo começo. Talvez na cabeça de Barnabé, ele pensou que seria fácil. Paulo precisou de um novo começo. Então vai ser fácil ele se render a um novo começo na vida de João Marcos. E João Marcos, além disso, Barnabé estava levando em consideração que João Marcos estava com eles em Antioquia. Ele não havia ficado em Jerusalém. Em algum momento nesse tempo, João Marcos viaja de Jerusalém a Antioquia e estava lá, junto com Paulo, Barnabé e Silvano, que é Silas. Então, Barnabé deseja levar João Marcos juntos. Só que Paulo não tem esse mesmo olhar. Versículo 38 diz o seguinte: mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Então Paulo parece que havia se esquecido, que demandou tempo para que ele tivesse chegado onde ele chegou. Paulo talvez não tivesse nem percebido o quanto de tempo levou para que ele pudesse estar onde ele estava, e como Barnabé havia sido essencial na vida dele e na formação do maior apóstolo aos gentios. Talvez Paulo não tenha enxergado isso. Paulo não queria ter trabalho com um jovem missionário. Paulo não queria ter trabalho com um jovem aprendiz, cheio de potencial, mas ele não queria ter trabalho. Só por outro lado, ele estava disposto a navegar para outros mares para ajudar jovens cristãos dentre os gentios. Então parece que Paulo carregava alguma coisa daquela situação ainda. Parece que Paulo não estava por um todo contente com o que João Marcos havia feito. Aquilo embarreirou, de fato, a possibilidade de João Marcos navegar com eles. Ele não julgava João Marcos apto e capaz para a obra missionária. Provavelmente ele sabia dos desafios que viriam, e ele não queria pagar para ver. Não vou levar, esse cara vai me dar trabalho de novo, esse cara vai abandonar a gente na hora que nós mais vamos precisar dele, igual aconteceu. Não vou levar. Só que, irmãos, esse conflito estava acontecendo entre os dois maiores líderes que a igreja tinha na obra missionária. Dois homens extremamente convictos de suas posições e com os corações indispostos também a mudar de opinião. E aí a primeira parte do versículo 39 diz o seguinte: tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Então aquela conversa, naquele dia, não foi tão pacífica assim. Lucas não dá detalhes
de como aconteceu. Mas Lucas relata algo importante: a intensidade da discussão. Um desentendimento tão sério que resultou na separação da equipe missionária. Irmãos, os ânimos ficaram aflorados. As vozes se levantaram. Um defendia uma posição, ele não vai, ele vai nos dar trabalho. O outro defendia a sua posição, ele vai, porque ele vai ser uma bênção. Nós vamos ajudá-lo. Os ânimos se aqueceram e ninguém cedeu. Eles se separaram. Cada um tomou seu rumo. Como o Beto disse aqui, em um conflito, alguém sempre perde. E provavelmente alguém está certo. Paulo estava certo, talvez, em pensar como ele estava pensando, mas ele precisava avaliar o todo da situação. A Bíblia, o relato bíblico, vai nos deixar tendenciosos a pensar que Paulo estava errado, porque no futuro, Paulo veio a reconhecer que Barnabé estava certo. Paulo se reconciliou com Marcos. Como eu disse, em Colossenses 4:10, ele recomenda João Marcos para a igreja de Colossos. E lembra naquele final da vida de Paulo, capítulo 4 de 2 Timóteo, no versículo 11, ele vai dizer: olha, eu estou no final, só tem Lucas aqui comigo, traga para mim os meus pergaminhos e os meus rolos, e também a Marcos, porque ele me é útil na obra do ministério. O apóstolo Pedro vai chamar Marcos de seu filho na fé. Novos começos são possíveis. Mas nesta ocasião, não teve acordo entre Paulo e Barnabé. E sabe o que eu acho interessante aqui? Que depois desse desentendimento, depois dessa separação, Paulo e Barnabé nunca mais trabalharam juntos. Paulo e Barnabé nunca mais fizeram uma viagem missionária juntos. Todas as viagens missionárias nós vamos ver acontecendo, e cada um seguindo para um rumo. Sem dúvida alguma, eles se reconciliaram. A Bíblia não relata, mas se Paulo se reconciliou com João Marcos, com certeza ele se reconciliou com Barnabé. Mas os seus caminhos continuaram distintos. Mesmo se reconciliando, eles não trabalharam mais juntos. E eu queria fazer algumas reflexões com vocês, pensando a partir de como é que o nosso coração é um problema para o trabalho em equipe e para a vida em comunidade. Nós vemos aqui que, de fato, divergências e separações acontecem em todos os lugares, inclusive no meio da igreja, inclusive entre irmãos. É possível, meu irmão, que aconteça algum desentendimento entre um e outro, entre mim e alguém, entre alguém e eu. É possível que isto aconteça. É possível. Divergências acontecem. Por quê? Porque o nosso coração não aceita estar errado. O nosso coração não aceita perder. Nós não queremos ceder e reconhecer que de fato estamos errados. Porque, como foi dito, em um conflito, uma parte sempre está errada. Mas nós não estamos dispostos a reconhecer isso. Nós temos um senso de sermos melhores, de que a nossa opinião é mais valiosa,
de que a nossa opinião é mais importante, de que como nós pensamos é melhor do que como o outro pensa, que nós não cedemos a custo nenhum. Nós queremos estar certo em tudo. E sim, pode ser convicção, como o apóstolo Paulo, um homem de convicção, ele tinha convicção de que se João Marcos fosse e desse errado, eles teriam um problema lá. Mas e se ele não desse errado? E se as coisas caminhassem bem? E se ele fosse de fato uma bênção, como depois veio a ser? Nós não estamos dispostos a reconhecer que nós estamos errados no momento. E isso não é só convicção, irmãos. Isso tem nome na Bíblia: orgulho, arrogância, soberba. Nós achamos que somos melhores. E que se tem alguém que tem que ceder, é o outro. Se tem alguém que tem que dar o braço a torcer, é o outro. Se tem alguém que tem que reconhecer alguma coisa, é o outro. É por isso que conflitos acontecem no meio da igreja. Olhem o exemplo de Abrão e Ló. O conflito aconteceu entre os pastores deles. Eles poderiam ter comprado a briga dos pastores. Eu estou aqui primeiro. O gado de Ló cresceu por causa de mim, por causa do meu gado, que ele andou comigo. Mas não. Um homem sábio, um homem de Deus, entendeu que a divisão poderia acontecer e ninguém ia impedir que aquela divisão acontecesse, mas ela poderia acontecer de forma pacífica. E é aqui que o homem da lei, Paulo, talvez esqueceu desse trecho da Escritura. Naquele momento o ego, o orgulho, a arrogância, a soberba falou mais alto. Um homem versado na lei como Paulo, conhecia toda a Escritura, judeu dos judeus, se esqueceu de Gênesis capítulo 13 e tomou uma decisão. E essa decisão gerou uma divisão. Então divisões, separações acontecem. E não só acontecem dentro da igreja, acontecem nos nossos lares. Como é que nós lidamos com os conflitos entre cônjuges, marido e mulher? Estamos dispostos a reconhecer o nosso erro e sim, a nos humilharmos, porque é isso que tem que acontecer, a nos humilharmos e dizermos: não, você está certo, perdão, vamos seguir em frente, vamos seguir da maneira correta. Como é que nós lidamos nos conflitos entre pais e filhos, no trabalho? Como é que nós lidamos com os conflitos dentro da igreja? Será que nós reconhecemos que, sim, boa parte das coisas acontecem porque uma parte está errada, mas que pode ser que essa parte errada seja eu, e não o outro? Nós precisamos enxergar isso. E aqui, irmãos, a Bíblia nos dá o exemplo do que não fazer. Por isso que eu falo, a Bíblia nos ensina o que fazer e o que não fazer. Aqui nós aprendemos com a Bíblia que homens são homens e não Deus. Só há um Deus, um só Senhor nos céus e na terra. E não é Paulo e nem Barnabé, é Cristo. Aqui nós aprendemos que não devemos agir desta forma. Precisamos agir com um coração humilde. E um coração humilde, pronto a seguir em novos começos, é fruto de um coração que sabe que em Cristo recebeu o maior e melhor de todos os novos começos: perdão de pecados e vida eterna com Deus, livres da condenação eterna e levados à vida eterna com Deus. Só um coração que reconhece que de fato Deus fez isso por ele em Cristo Jesus vai conseguir ceder
vai conseguir reconhecer e vai conseguir caminhar com outros em novos começos. Por isso, este tipo de coração não hesita em oferecer os novos começos que recebeu de Deus em Cristo Jesus. Nós recebemos um novo começo. É isso que Jesus faz com os discípulos no final do capítulo do Evangelho de Mateus, no capítulo 28. Eles estavam lá desanimados na Galileia. Jesus tinha morrido, e agora? E aí Jesus chega e diz: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão. Vocês vão continuar, vocês vão começar de novo. Saiam desta condição que vocês estão, de desânimo, tristeza, abandono, e se lembrem que o dono de toda a autoridade está com vocês. Então vocês vão e façam discípulos de todas as nações. Nós precisamos também entregar aquilo que recebemos, e às vezes nós vamos precisar reconhecer que estamos errados, e vamos precisar seguir em novos começos. Como é que nós lidamos com as divergências? Como é que nós temos enfrentado as divergências? Como Abrão lidou com Ló, ou como Paulo e Barnabé? De forma pacífica ou de forma abrupta, dura, rupturas que ferem e machucam? Como é que nós temos lidado com isso? Só que a obra de Deus, irmãos, ela não depende e não é dirigida por Paulo e Barnabé, no final das contas. A obra de Deus depende e é dirigida e sustentada pelo próprio Deus. E aí então o Espírito coloca ordem no meio do caos. O Espírito coloca as coisas no seu devido lugar. E aqui nós aprendemos a terceira lição. Nós aprendemos que em meio à dureza do coração dos homens, Deus faz com que a obra missionária e o Evangelho avancem no poder do Espírito Santo. No meio da dureza do povo, no meio da insensibilidade dos missionários, no meio da prontidão em fazer guerra, Deus faz com que o Evangelho avance e a obra missionária avance no poder do Espírito Santo. É o que o restante do versículo 39 até o versículo 41 vão dizer. Diz o seguinte: Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Paulo e Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Irmãos, Barnabé agora pega João Marcos e vai para Chipre. É como se Andradas fosse a Antioquia e nós estivéssemos no trevo da saída da cidade, sentido o estado de São Paulo. Então Barnabé e João Marcos tomam rumo, sentido a Ibitura e Pouso Alegre. Eles seguem o caminho que Barnabé entende como melhor para que eles pudessem seguir. E Paulo escolhe Silas, que já estava lá com eles, desde a entrega da carta da resolução dos conflitos com as igrejas. Silas é Silvano, que mais à frente vai ser chamado de Silvano. E ele vai para Antioquia da Síria, e por toda a Cilícia, toda aquela região de Antioquia da Síria, Icônio, Listra e Derbe, ele roda toda aquela região com Silas. Então, Barnabé e João Marcos rumam sentido a Ibitura, e Paulo e Silas rumam a Campinas. Eles tomam rumos diferentes. Só que agora, ao invés de uma equipe missionária, duas equipes missionárias estão atuando. O Espírito
colocou as coisas no seu devido lugar. O Espírito faz com que o Evangelho avance no poder do Espírito Santo e para a glória de Deus. O Espírito vai tratar individualmente com Paulo e vai tratar individualmente com Barnabé, mas a obra do Evangelho continua avançando. Então, em meio à dureza de Paulo, em meio à dureza de Barnabé, o Evangelho encontra dois caminhos para avançar. Duas equipes estão em atuação. E aí nós vamos ver mais adiante que foi devido a esta divisão que o Evangelho chega na Europa, porque agora eles estão subindo para a Europa. E depois da Europa o Evangelho vai chegar a nós. Então, por causa de tudo que aconteceu, Deus, no poder do Espírito, faz com que o Evangelho continue avançando até os confins da terra, como Ele havia outorgado aos seus líderes lá atrás. Vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. O Evangelho chegou a nós. O Evangelho chega na Europa mais adiante. E aí eu queria refletir com vocês aqui, irmãos, que nós precisamos ter coragem para tomar algumas decisões. Em alguns momentos da nossa vida pessoal, da nossa caminhada cristã, nós vamos precisar tomar decisões difíceis. E sejam elas assertivas ou não. Podemos acertar ou errar, mas nós vamos ter que tomar algumas decisões. Paulo e Barnabé tomaram suas decisões. Bom, se João Marcos não vai, eu vou sozinho com ele. E Paulo pensou, bom, se João Marcos vai, eu vou escolher Silas e vou com Silas. Eles tomaram suas decisões. E se errarmos na decisão, nós precisamos lidar com as consequências que elas trazem. Eles sofreram consequências. Como eu disse, eles nunca mais trabalharam juntos na obra missionária. Consequência dessa divisão. Provavelmente, caminharam por um tempo com o coração pesado. Quem nunca brigou, ou se houve divergência com um amigo querido, e depois ficou com o coração pesado? Nós não sabemos quanto tempo isso durou, mas sem dúvida alguma, como crentes que são, nós sabemos que o coração deles estava pesado. Eles sofreram essas consequências. Só que eles precisaram confiar no Evangelho que estava sendo anunciado, porque o Evangelho é o único capaz de colocar as coisas no lugar, é o único capaz de consertar as coisas. Foi o que aconteceu no futuro. Só que naquele momento, eles precisaram confiar no poder do Evangelho e seguir avançando enquanto esta resolução de conflitos não aconteceu. Então, Paulo e Barnabé seguiram caminhos distintos, tomaram suas decisões, sofreram as consequências, mas confiaram no Evangelho que estava sendo pregado. Porque o mesmo Evangelho que seria pregado aos gentios, era o Evangelho que alimentava o coração deles. Era o Evangelho que também os chamava diariamente ao arrependimento. Era o Evangelho que também confrontava os pecados de ambos. Foi o Evangelho que fez com que ele reconhecesse o seu erro e se reconciliasse com João Marcos e depois, possivelmente, com Barnabé. Então, nós precisamos aprender que nós vamos ter que tomar decisões difíceis, vamos ter que lidar com as consequências, mas vamos precisar confiar no Evangelho e continuar pregando o Evangelho. Nós também aprendemos que divergências e separações vão acontecer dentro e fora da igreja e que elas não são um problema em si. As separações, as divisões não são um problema em si. Às vezes elas vão acontecer e às vezes elas precisam acontecer. De fato, o problema não está na separação, na divisão.
O problema é como elas acontecem. O problema é a maneira, a forma que elas acontecem. Então, ao invés de guerra, elas podem acontecer de forma pacífica, mesmo que haja discordâncias. Aconteceu isso, meus irmãos, como foi citado lá, entre Abrão e Ló, mas aconteceu de forma pacífica. Depois, ainda Abrão vai interceder por Ló, para que Ló seja salvo. Abrão amava Ló. Abrão era de fato o pastor da vida de Ló. E ele sabia que um conflito em forma de guerra não ia resolver muita coisa. Então, a maneira como nós lidamos com as separações, essas sim são um problema. Nós podemos resolver as coisas de forma pacífica. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. E ninguém é obrigado a andar ao lado do outro para o resto da vida. Desde que isso aconteça de forma respeitosa, pacífica e amável. E cada um segue o seu rumo. Cada um toma o seu caminho. Infelizmente, esse tipo de coisa acontece no meio das famílias. Famílias se dividem. Infelizmente, por causa da dureza do coração do homem, famílias são quebradas. Infelizmente, conflitos não são sanados e por toda a vida são um problema no coração daqueles que sofrem, que lidaram com este conflito. Pessoas ficam amarguradas, coração ferido, machucado, machucam outras pessoas, porque no final das contas elas vão dar o que têm. Está com o coração azedo, amargo, vão azedar e amargar a vida dos outros. Conflitos podem acontecer e alguns devem acontecer, como conflitos doutrinários, irmãos, conflitos de visão. Nós não somos obrigados a concordar com ninguém, mas nós podemos discordar com respeito, como crentes em Jesus Cristo, com amabilidade, reconhecendo o valor e a importância do outro na nossa vida, mas que os nossos caminhos não se cruzam mais. Isso pode acontecer de forma pacífica. Se tudo for pacífico, e se você já viveu isso, siga em frente, meu irmão e minha irmã. A obra do Evangelho continua, a vida cristã continua, e o desejo de Deus, de acordo com a palavra dele, é o mesmo, que nós continuemos crescendo em maturidade em Cristo Jesus. Que nos acheguemos ao Senhor como crentes cada vez mais parecidos com Cristo. Se aconteceu isso em alguma área da sua vida, e talvez você carregue algum peso por causa disso, mas se aconteceu de forma pacífica diante de Deus, se o teu coração estava diante de Deus em paz, é inevitável não sofrer, é inevitável não doer, mas é possível não ser de forma pecaminosa. Então, se aconteceu da forma correta, siga em frente, e ore para que o outro siga em frente também. Agora, se isso já aconteceu na sua vida, e se foi uma tragédia, foi um desastre, machucou, feriu, arranhou, arrancou pedaços, seu e da outra parte, se arrependa, confesse ao Senhor o seu pecado, creia naquele que morreu por causa dos seus pecados e que os perdoou na cruz do Calvário, e também siga em frente. Não tem como mudar o que passou. Se arrependa hoje, se você sofreu isso, ou se fez alguém sofrer isso, com algum tipo de divisão ou separação. Se arrependa hoje, creia no perdão de Deus, e siga em frente, porque o nosso Deus é um Deus de novos começos. Deus sempre nos dá novas oportunidades. Enquanto nós temos vida, nós temos esperança.
A esperança não falta àqueles que estão em Cristo. Então, seja como for, nós precisamos seguir na missão. É isso que acontece aqui. A igreja segue na missão. E a segunda viagem missionária está apenas começando. Tem muita coisa para acontecer. Tem muita coisa para o Espírito Santo fazer. Tem muita gente para Deus salvar. Tem muitas almas que vão se render a Cristo. Tem muitos missionários que vão se levantar. Tem muitos pastores que vão cuidar de pessoas. Tem muitos cristãos desconhecidos que vão ser uma bênção na vida de outras pessoas. Tem muita obra pela frente. Muita água ainda vai passar debaixo da ponte, porque a igreja sempre seguirá e o evangelho sempre avançará quando nós estivermos na direção do Espírito. A igreja que caminha na direção do Espírito é uma igreja que avança e que triunfa até aquele